Oi, na aula de hoje você vai aprender um pouquinho aí sobre sucessões ecológicas. Antes da gente falar sobre toda a estrutura que funciona por trás da sucessão ecológica, vamos entender o que seria isso, né? Essa palavra sucessão ecológica. A sucessão vem de um processo, né? De coisas que vão acontecendo ao longo de um tempo e que vão levando a um certo final, digamos assim, né? Então, essa sucessão, ela está relacionada com a ecologia, com o momento e o movimento que o planeta tem. E que os indivíduos que ali estão, né, vão sofrer com aquele momento e aquele movimento do planeta. Por exemplo, quando a gente tem muita poluição, a gente vai ter uma degradação daquele ambiente. Então, a gente vai ter, digamos, uma diminuição de alguns seres vivos. Então, o planeta está sofrendo com alguma coisa naquele momento. Essa alteração é que vai realmente levar aí a um processo de degradação e que pode vir a gerar uma sucessão ecológica. Então vamos entender como que isso aqui funciona. Bom, para a gente entender bem, a sucessão ecológica ela tem três princípios básicos que tem que acontecer para que ela exista. Porque pensa comigo, para acontecer vários processos que levem a um ambiente bom, um ambiente propício, eu tenho que ter vida naquele local. Então, se acontecer algum desastre ou alguma alteração naquele ambiente que elimine por completo os seres vivos que tem ali, não tem como ter uma sucessão ecológica, não tem como ter esses processos acontecendo. Então, para isso, eu tenho que ter algumas regras, né, para que a sucessão ecológica aconteça. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter uma continuidade. O que seria essa continuidade? Até coloquei uma frasezinha assim para você entender que essa continuidade significa que os seres vivos daquele ambiente não vão depender de estações. Por exemplo, tem plantas que elas dependem de estações chuvosas ou de estações de seca. Então aí vai depender, né, da estação do ano, elas vão aparecer ou não. No caso de uma sucessão ecológica, não está relacionado com isso. A gente não vai ter esse processo aí de aparece com chuva, desaparece sem chuva, não vai ter isso. Na verdade, os indivíduos que estão ali vão ter que estar presente em todas as estações. A segunda regrinha, então, seria respostas às modificações realizadas pelos componentes bióticos. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que, dependendo da modificação que eu tiver naquele ambiente, aqueles indivíduos vão ter que ser capazes de conseguir ali dar uma resposta. O que seria essa resposta? Conseguir sobreviver. Então, por exemplo, se eu passei ali por um momento em que eu retirei a água daquele ambiente, então eu vou ter que ter indivíduos que consigam sobreviver com aquela pouca água, para aí sim ele dar suporte para os futuros indivíduos que virão. Então, ele realmente tem que responder essas modificações de forma que as futuras gerações consigam chegar naquele ambiente. E por fim, a sucessão ecológica ela vai terminar ao atingir o clímax. O que seria o clímax? É o ponto-chave, o ponto bom, né? É aquele momento ideal em que a gente vai ter todas as características boas para aquele ambiente, para que todos os seres vivos consigam viver e permanecer naquele local, certo? Bom, essas aqui foram as regras. Aí a gente vai ter as fases da sucessão ecológica. Então, como que ela vai surgir e acontecer? Primeiro de tudo, a gente vai ter os organismos pioneiros, ou a gente também pode encontrar eles como nome de espécies. O que acontece? Esses organismos pioneiros, eles são literalmente os primeiros que aparecem naquele ambiente. Quando eles aparecem, eles são aqueles organismos que não precisam de muita nutrição, que não precisam de muita água, eles são aqueles organismos que conseguem sobreviver em ambientes com pouca disponibilidade de fatores abióticos ali, né? Então, eles conseguem ficar, por exemplo, com muita luz, né? Podem sobreviver a essa radiação, podem sobreviver à falta de água, então são esses primeiros indivíduos a surgirem naquele ambiente. Esses indivíduos, eles vão dar o quê? Um suporte para os que virão depois. Por quê? Com a morte deles, com a liberação, por exemplo, de sementes, com a caída de galhos, né, de plantas, isso tudo pode gerar o quê? Mais matéria orgânica para aquele ambiente, deixar ele mais propício para outras plantas que precisarão ali de mais nutrição, de mais água, né? Então, eles vão dar ali literalmente o suporte para os futuros indivíduos que vão aparecer.
Aí a gente vai ter os organismos intermediários ou séries. Então a gente começa lá com os pioneiros e vai para os intermediários. Os intermediários, eles vão ter o quê? O suporte dos pioneiros anteriormente, então eles já vão ter mais suporte de nutrição, eles já vão ter mais suporte de água e eles já vão estar ali num momento em que a radiação não vai estar tão forte. Por quê? Esses pioneiros, né, podem ter crescido e dado ali um suporte de sombra, por exemplo, né? Então, esses organismos eles já vão ter bagagem e coisas para sobreviver naquele ambiente. E daí nós chegaremos à comunidade clímax. Lembrando, a comunidade clímax é aquela que já está no ponto bom, né? Aquele estágio da vida em que todos aqueles seres vivos conseguem sobreviver tranquilamente. Quando a gente chega na comunidade clímax, a gente já tem tudo isso aqui que veio anteriormente. A gente já teve organismos intermediários, pioneiros, que deram todo o suporte, toda a manutenção, né, do ambiente ali para que todos eles conseguissem estar num ambiente bom e propício para que aquilo tudo tivesse acontecido. Vou dar um exemplo que a gente tem aqui no Brasil. A floresta amazônica, se a gente observar o mapa mundi, a floresta amazônica ela está numa região do mapa em que recebe muita incidência de radiação solar. Então, teoricamente, era para aquele local, né, ele não ter vida, é para ele ser um ambiente seco. Por quê? Porque ele está exatamente na região onde a gente encontra muitos desertos, né, no mundo todo. Mas, por conta das sucessões ecológicas que aconteceram na Amazônia durante a formação do nosso planeta, a gente tem aquele ambiente, ou seja, a gente tem aquela comunidade clímax. A gente tem uma floresta maravilhosa lá. Exatamente porque lá anteriormente, né, lá no início, vieram os organismos pioneiros, depois disso os organismos intermediários, até que a gente tivesse o que a gente tem hoje. E daí a gente tem uma terceira classificação, né? Ou melhor, segunda classificação aí, sobre as sucessões ecológicas. O que acontece? A gente pode ter sucessões primárias ou secundárias. As primárias, elas estão relacionadas com o ambiente que nunca teve nada ali. Vamos supor, surgiu uma nova ilha vulcânica, né? Que são aquelas ilhas que aparecem lá no meio de oceanos graças a vulcões que estão submersos. E daí essas ilhas vulcânicas, na verdade, ali ainda são rochas magmáticas que não têm vida, né? Não tem nenhum tipo de vida ali. Assim, ali podem surgir uma sucessão ecológica, né? Que a gente chama de sucessão primária, ok? Então ele vai sofrer todos os processos, só que como é a primeira vez que está acontecendo, a gente chama de sucessão primária. Aí, quando a gente tem uma sucessão secundária, é quando naquele ambiente a gente já tinha seres vivos, e daí aconteceu alguma coisa com aquele local, por exemplo, um derramamento pode ser mesmo de magma, né, de um vulcão que acabou tirando toda aquela vegetação, pode ter sido um desastre natural, ou mesmo um desastre, né, que aconteceu ali provocado por algum indivíduo como ser humano. Então podem acontecer várias coisas que tirem aquela comunidade dali. Aí, a própria natureza, né, se não tiver nenhum outro empecilho ali, consegue recuperar aquele local com a sucessão ecológica. Assim, a gente diz que é uma sucessão secundária, ou seja, já existiu vida ali, ela foi, né, retirada e depois ela retornou para aquele local. Então, a gente pode ter esses dois tipos aqui, né, de sucessões. Primária nunca existiu, na secundária ela está retornando àquele local. Beleza? Então, a sucessão ecológica, ela é isso, ela está falando para nós como que vai fazer, né, como que vai acontecer para a gente ter os ambientes que a gente tem, né, para a gente ter toda aquela comunidade bonita que a gente olha, teve toda uma história, né, todo um processo para chegar ao que a gente tem ali, por exemplo, né, a floresta amazônica, que é um ambiente clímax, que é extremamente bonito aí, que a gente tem vários indivíduos existindo lá continuamente. Para saber mais sobre esse conteúdo de sucessão ecológica, dá uma olhadinha no blog e a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo, tchau!